dia, estamos aqui na Índia. E aqui a primeira coisa que chama a atenção é o trânsito e as buzinas. Vocês veem que as buzinas são bem intensas aqui nas ruas da Índia. O trânsito não tem muita regra, tem esses tuk-tuks, são essas espécies de motos, mas é bem interessante. E a Índia é um subcontinente bem interessante e que fez parte da história do Brasil. E nós vamos conhecer isso em pouco tempo. Pois bem, a Índia, o território que hoje faz parte da Índia, né? Ela veio da África, migrando pelas teorias das placas tectônicas e se chocou com a placa da Eurásia, dando origem à cadeia de montanhas que a gente conhece hoje como Himalaia, que tem a montanha mais alta do mundo, o Everest, o Monte Everest. Mas a Índia, ela fica justamente entre dois grandes rios. O rio Indo, que fica hoje no Paquistão, que já fez parte da Índia, e o rio Ganges, junto com o rio Brahmaputra, que formam o maior delta do mundo. Então, entre esses dois rios, como esses dois rios eles nascem no Himalaia, eles trazem bastante sedimentos, eles criaram um vale bastante fértil nessa região e que possibilitou o desenvolvimento de civilização humana, né? Você vê que a civilização humana, ela basicamente cresce e floresce onde há água em abundância e onde há alguma proteção, quer seja ela por um rio grande, quer seja ela por alguma cadeia de montanhas, proteção contra a invasão de outros povos, né? Então aqui a Índia há civilização documentada e civilização com escrita há mais de 4.000 anos. Então uma civilização bastante sedimentada. E nessa região, justamente por ser uma região fértil, assim como a Mesopotâmia, né, o crescente fértil da Mesopotâmia, que também houve esse desenvolvimento humano, aqui na Índia também houve esse desenvolvimento de várias civilizações, várias línguas, várias culturas que foram unificadas finalmente depois da Segunda Guerra, e ela conseguiu a independência em 1948, naquela luta contra a colonização britânica que veio aqui e que acabou culminando com a independência da Índia e depois a separação da Índia com o Paquistão, justamente por questões religiosas. Na Índia, a maioria da população ela é hindu, 80% da população é hindu, em torno de 15% da população ela é muçulmana, em torno de 2% ela é sikh, que são aquelas pessoas que usam aquele turbante, em torno de 2% cristãos também, e em torno de 1% budista. Já no Paquistão, inverte. Paquistão e Bangladesh, né, que já fizeram parte da Índia, 80% da população é muçulmana e 15% é hindu. E a religião ela faz parte da vida cotidiana aqui na Índia. A maioria das pessoas é hindu e o hinduísmo ele é a religião mais antiga do mundo ainda praticada, né? No planeta Terra já houve outras religiões, o zoroastrismo, que não são muito mais praticados. As religiões greco-romanas, né? Então, mas o hinduísmo é a religião mais antiga, com mais de 4.000 anos. E eles têm basicamente um triunvirato. Os três principais deuses, eles são politeístas, ou seja, acreditam em mais de um deus. E os três principais deuses são o Brahma, que foi o deus que na religião hindu criou o mundo. O Vishnu, que é o Deus que vem para operar o mundo, para manter o status quo, para passar a mensagem de Deus. E o Shiva, que é aquele que tem o terceiro olho aqui, que quando abrir o terceiro olho ele vai destruir, é o Deus da destruição. Então eles vivem nesses ciclos de criação e destruição. Eles acreditam em reencarnação, né, no karma, no dharma, que são coisas interessantes da religião hinduísta. Mas você vê que basicamente as religiões elas têm esse fator em comum, né? De um Deus que vai criar, alguma pessoa que vem para mandar essa mensagem ou para manter essa mensagem e uma outra entidade que vai tentar destruir tudo isso. Então é bem interessante essa religião hinduísta. Nós estamos aqui numa cidade que chama Calcutá. Calcutá fica no nordeste da Índia, é conhecida internacionalmente
talvez também por conta da Madre Teresa de Calcutá, que hoje é santa pela Igreja Católica Romana, que fez um projeto social, trabalhou num hospital aqui em Calcutá, fenomenal. Então, Madre Teresa é um daqueles seres iluminados que já pisaram no planeta Terra, Santa Teresa de Calcutá. Mas aqui fica às margens do maior delta do mundo, que é o delta entre os rios Ganges e o rio Brahmaputra. O rio Ganges, para o hinduísmo, ele é tão importante que ele é um deus, considerado, na verdade, uma deusa. A deusa Ganga, que desceu dos céus justamente pegando nos cabelos de Vishnu, e pelas lágrimas da deusa Ganga foi originado o rio Ganges. Então, para o hinduísmo, o rio Ganges é muito sagrado, um território muito sagrado, e todo hindu, assim como os muçulmanos, tem que ir a Meca se tem condições de saúde uma vez na vida. Todo hindu tem que se banhar, tomar banho nas águas do Ganges, pelo menos uma vez na vida, se for saudável. E muitos deles têm a água do rio Ganges em casa, justamente para purificar dos pecados, para trazer saúde. Então você vê que também esse ritual da purificação acontece muito entre as religiões, né? Purificação através do sangue, nas religiões americanas primitivas, em que havia sacrifícios humanos ou sacrifícios de animais. Os judeus até hoje eles fazem no dia do Yom Kippur o sacrifício do bode expiatório. Os cristãos que foram livrados do pecado pelo sangue de Jesus, os muçulmanos que também têm os sacrifícios e têm os rituais de purificação deles. Então todas essas religiões elas têm esses rituais de sacrifício e rituais de purificação dos pecados, porque todas as religiões elas acreditam que o ser humano é um ser pecador por natureza e precisa essa purificação para se religar, daí o nome religião, com uma entidade divina superior, né? Então é bem interessante a Índia. E na história, principalmente na história europeia, os primeiros europeus que vieram aqui na Índia de uma forma mais organizada foram os macedônios, com Alexandre o Grande, que foi talvez um dos generais militares mais importantes da história da humanidade, que conquistou toda a região do Oriente Médio, ali no norte do Egito, saiu da região próxima à Grécia hoje, Turquia, o que hoje é conhecido como Turquia, não é? Veio para o Irã, que era conhecido como Pérsia, que era um dos maiores impérios do mundo à época, e acabou chegando até as Índias, até mais ou menos a região do rio Indo, né? Nessa região da Índia. Então, Alexandre o Grande foi o primeiro europeu que veio aqui de uma forma mais organizada, mais ordenada, e as tropas acabaram levando essas especiarias que eles tinham aqui, justamente por ser uma região bastante fértil, com bastante água, essas especiarias, pimenta, canela, todas essas especiarias que a gente conhece hoje, esses temperos que a gente conhece hoje, justamente para a Europa. E os europeus acabaram se acostumando com esses temperos, com esses condimentos, e acabaram se tornando mercadorias de um valor agregado muito importante, né? Então, vinham caravanas, essas caravanas levavam as especiarias da região leste da Índia ou da região oeste da Índia, justamente passando pelo que hoje a gente conhece como Paquistão, Afeganistão, chegando até a Turquia, e da Turquia, do que hoje a gente conhece como Turquia, e da Turquia, de Istambul, de Constantinopla, essas especiarias elas eram passadas adiante para a Europa, e principalmente na Idade Média, através de alguns navegadores que já faziam essa navegação no mar Mediterrâneo, da cidade de Veneza. Mas é bom lembrar que a cidade de Veneza ela tinha uma grande rival, que era a cidade de Gênova, na Itália. Veneza fica no mar Adriático e Gênova fica no outro lado, já no mar Mediterrâneo. Então Gênova era grande rival, e Gênova acabava financiando alguns tipos de expedições para tentar alguma outra rota para o Oriente, para trazer essas especiarias. Então nessa ideia foi Marco Polo até a China, e aí trouxe a pizza, trouxe o sorvete, trouxe a seda, né? Trouxe muitas coisas diferentes justamente para a região de Gênova. Mas aí aconteceu uma coisa bem interessante na história, que foi a invasão e a queda do Império Romano Oriental, a queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453. Quando isso aconteceu, essa linha de comércio que havia entre o Oriente, a Índia e o Oriente mais extremo, e a Europa foi abruptamente cortada. Os venezianos não podiam mais fazer esse comércio,
com Constantinopla, e as especiarias foram cortadas. Então, os dois países que ficavam na condição mais ocidental da Europa, a Portugal e Espanha, na Península Ibérica, e que foram países que se unificaram, reinos que se unificaram mais cedo do que outros reinos, como a França, como a própria Itália, como a própria Alemanha, como a própria Inglaterra na Europa, e como tinham essa posição estratégica, muitos financiados pelos genoveses começaram a empreender navegações na tentativa de chegar às Índias para que esse comércio pudesse ser reatado dessas especiarias que tinham um valor bem importante, um valor comercial bem importante. Então, os espanhóis tentaram, financiados por genoveses, e até a história de que o próprio Cristóvão Colombo seria um navegador genovês. Então, a Espanha tentou fazer essa circunnavegação navegando em destino às Índias, através do oeste, e os portugueses primeiro tinham conquistado ali o norte da África e tal, com a escola de Sagres, a escola de navegação, né? E foram tentar fazer a circunnavegação da África para tentar chegar aqui às Índias. Então, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, todos tiveram um papel fundamental. Bartolomeu Dias descobrindo a região do Cabo, conhecido hoje como Cabo da Boa Esperança, que era o Cabo das Tormentas, né? E uma viagem épica também, ele foi até quase a Antártida para fazer essa volta, e eles descobriram justamente esse périplo africano, essa volta, essa direção dos ventos que fazia com que as navegações se aproximassem muito da costa da América do Sul, para que depois pudesse fazer a volta e passar pelo Cabo da Boa Esperança, para depois rumar ao Oceano Índico e depois também às Índias. Então, essa rota, e havia muitos espiões na época, essa rota descoberta pelos portugueses, ela se concretizou em 1498 com a chegada de Vasco da Gama na região de hoje Goa, que é no oeste da Índia, no sudoeste da Índia, próximo à cidade de Mumbai, que é a maior cidade da Índia, hoje aqui no país. Então, os portugueses chegaram lá, claro que houve confrontos, houve algumas batalhas, mas os portugueses conseguiram ter uma colônia formal nessa região e em algumas outras regiões da Índia por muito tempo, e essas colônias acabaram também exportando essas especiarias para Lisboa, para Portugal, e de Lisboa os navegadores holandeses faziam essa distribuição para os demais países da Europa. Então você vê que bem interessante essa história da Índia, e nós vamos conhecer algumas particularidades aqui da Índia aqui nessa nossa viagem. Vamos lá, né? Então, esse é um primeiro vídeo inicial, e para não ficar muito longo, aí eu vou fazer outros vídeos que vou lançando à medida que o tempo vai passando aqui e que eu vou editando, para que a gente possa conhecer um pouco mais das Índias. Vamos lá, espero que você tenha gostado desse resumo de hoje, mas vamos conhecer muito mais em breve.